Irmãos, nós vamos dar continuidade nessa segunda palestra. Foi pedido que a gente falasse sobre a importância do ensinamento aos filhos desses princípios de Deus na vida. Eu queria ler um texto de base para o que nós vamos compartilhar. Está em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos seus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto fala do momento que eles estavam sendo preparados para entrar na terra. E Deus sempre advertiu a eles para tomar cuidado, que quando entrasse na terra, eles podiam acabar se afastando de Deus. Nós já falamos na primeira palestra do perigo das dádivas de Deus ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E eles corriam esse risco. Então aqui eu queria tirar rapidamente, prometo para os irmãos que vai ser 30 minutos, né? A gente não cansar muito. Alguns princípios importantes com relação à educação dos nossos filhos. A primeira coisa que chama atenção aqui, é um princípio da palavra de Deus, é que uma casa dividida não prospera. Então o casal tem que estar alinhado, tem que estar convicto da maneira que vai conduzir a casa, né? Eles devem procurar a palavra de Deus, os princípios de Deus, e eles realmente traçar um parâmetro para a maneira de conduzir os filhos. Porque se os filhos perceberem que há uma divisão na orientação da casa, a casa cai, não funciona, né? E as crianças são muito mais astutas do que você pensa. Eu já vi cenas que são trágicas e cômicas ao mesmo tempo, né? Eu já vi criança de 3 anos, você está conversando com o pai, fazendo uma visita, ele chega, pede um sorvete, o pai fala, não filho, só depois do almoço. Aí ele vai na cozinha, pede para a mãe dá, ele passa chupando o sorvete, olhando para o pai, e falando, e daí? Você vai enfrentar a fera lá ou não? Né? Então, as mínimas coisas nós precisamos ter cuidado. A ordem, a Bíblia diz que quando a corneta não dá som certo, ninguém se prepara para a guerra, né? Então, tanto faz o pai ou a mãe, tem que ter uma direção. As crianças testam os limites, eles testam para sentir segurança. É igual esses guardas que trabalham em fábrica, eles têm um relógio na mão, e eles têm que dar a volta na fábrica e empurrar todas as portas da fábrica, mas eles empurram para não abrir. Se uma porta daquela abrir, ele entra em pânico, alguma coisa está errada. A criança, inconscientemente, ela testa os limites da casa, mas ela testa para não abrir, porque ela precisa sentir que ela tem proteção, que ela tem segurança. Uma criança que não sente isso, ela vai ter dificuldade de alimentar, de dormir, de relacionar, de escola, ela vai ter muita perturbação. Então é muito importante que o casal determine a maneira que vai ser conduzida a casa, né? Eu aprendi isso quando meus filhos eram pequenos ainda, e a gente, com todas as dificuldades, tendo às vezes que repensar o que falava,
a gente procurar, tanto faz um como o outro, porque senão o pai está fora, a mãe fala assim, você vai ver a hora que seu pai chegar. Então a criança nem tem prazer na hora que o pai chegar, não é? Porque ele é o carrasco da família, né? Então a mãe tem que ter toda a autoridade delegada pelo pai e exercitar a disciplina quando necessário na vida da criança, não é? E geralmente a criança vem ainda dizer, pai, a mãe fez isso e tal, tentando jogar um contra o outro, não é? Você tem que dizer, filho, isso a mamãe fez, está certo, né? Vai indo, eles param de tentar fazer esse jogo entre o casal, né? Agora, a outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, muito importante, está no versículo 4. Ele diz assim, ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua face, tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Antes de você passar para o seu filho, tem que estar no seu coração. Porque se o discurso não bater com a ética, isso funde a cabeça das crianças. Então esse texto deixa muito claro que primeiro tinha que estar no coração dos pais. Os pais tinham que amar a Deus de todo o coração, de toda a força, né, com toda a inteligência. Então uma criança que desde pequeno percebe que Deus é o supremo propósito da vida do pai e da mãe, que a Bíblia é a palavra de Deus, que realmente eles procuram praticar a verdade dentro de casa, essa criança vai ter um desenvolvimento normal e ela vai chegar a uma maturidade emocional sem muito problema, né? Então é muito importante que nós pais entendamos isso. Nós passamos uma mensagem visual para os nossos filhos. Os nossos filhos estão mais vendo do que ouvindo o que nós falamos. Se você não está vivendo uma realidade dentro de casa, fica muito difícil você passar um evangelho para o seu filho. Hoje, infelizmente, muitos filhos de cristãos abandonaram a igreja, porque eles viram um contraste tão grande entre o que se falava e a maneira que vivia, né? E a criança, ela é muito autêntica, ela não aceita duplicidade. A gente vai ficando velho e vai virando artista, a gente consegue, conforme o ambiente, soltar a tinta da cor, né? Mas a criança não, a criança é muito autêntica. Se você não disciplina, a Bíblia diz, disciplina seu filho em casa, que a mãe que não disciplina passa vergonha e passa mesmo. Eu sei que vocês têm visto, como eu, cenas em mercado, em restaurante, que dá pena de ver, não é? Porque se a criança não respeita o pai e a mãe dentro de casa, ele não respeita em lugar nenhum. Você pode ir jantar com o prefeito de Londrina, que a criança vai fazer o que ela faz em casa. Não adianta você falar para ela, filhinho, aqui não, olha o prefeito ali e tal. Na cabeça dela não tem isso. Na cabeça dela não tem isso. A família é um laboratório, a criança tem que ter limites, tem que ser trabalhada dentro de casa, tem que aprender a respeitar os pais dentro de casa, senão ela não vai respeitar professores. Vocês veem o que nós estamos vivendo hoje? As professoras de primeiro grau não estão conseguindo mais segurar as crianças, né? Lá em Maringá, há pouco tempo, um aluno pôs fogo no cabelo da professora dentro da sala, né? E toda hora a gente está vendo aí na televisão, criança brigando, invadindo, matando o outro. O problema está dentro de casa. O problema está dentro de casa. Então, a primeira coisa que é importante, nós passamos uma mensagem para os nossos filhos. E quando a nossa vida não bate com o nosso discurso, as consequências são trágicas. Nós poderíamos dizer assim, a criança nasce ingênua. Ela precisa ser levada à maturidade. E o processo para levar uma criança à maturidade é a verdade, não é a perfeição. Como eu disse, a criança não espera a perfeição de nós, espera a verdade. Dizer, filho, eu errei, papai errou, eu não posso fazer isso. É isso que vai formar o caráter do seu filho, é a verdade. Agora, se entre a ingenuidade e até a idade adulta dele, ele viveu com mentira, ele ouviu uma coisa e viu outra, ele vai ficar cínico. O cínico é aquele que não acredita em nada, né? Infelizmente você vê muitos filhos de cristãos aí, gente, você vê meu pai e minha mãe são ratos de igreja, carrega aquela Bíblia o tempo todo, mas esconde lá em casa um dia para você ver como é que é dentro de casa. A criança não tolera isso. Por isso que a palavra de Deus está dizendo,
primeiro tem que estar no coração dos pais, né? Tem que estar uma realidade na casa na vida dos pais, para que depois eles passem para os filhos. Então a mensagem visual é muito importante. A criança tem que ver o casal praticar a verdade dentro de casa. A verdade amadurece, a verdade cura, a verdade sara. A verdade cria uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar dentro da nossa casa, né? E as crianças precisam saber desde pequeno que a união do casal é mais importante do que a paternidade. Em toda casa que você chegar, onde a criança é o centro da casa, você pode saber que o relacionamento entre o casal não está bom, não é? E que aquela criança vai ser prejudicada, porque ela vai achar que ela é o centro do mundo, amanhã ela vai ouvir uma opção de não lá fora, ela não vai suportar isso, não é? A criança tem que saber o lugar dela dentro de casa. Irmãos, eu estou compartilhando com vocês o que eu recebi de homens de Deus quando meus filhos eram pequenos. Às vezes eu chegava do consultório em casa, eles iam correndo encontrar comigo e eles queriam que eu pegasse um no colo, ou queria chutar bola, eu dizia, não, primeiro eu vou lá ver minha namorada, né? Depois eu pego vocês. Nós saímos de carro, logo no começo eles aprenderam. No começo, eu vou sentar perto do pai. Eu falei, não, perto de mim não, perto de mim é a mamãe que vai sentar perto de mim. Muita gente diz que isso faz mal para a criança. Não faz não. Isso é um princípio da Bíblia, né? Pode praticar isso sem medo. Ele tem que entender o lugar dele dentro de casa, né? Ele tem que entender que ele é fruto de um relacionamento, que um dia ele vai sair de casa e aquele relacionamento vai continuar, que ele não é o centro da casa. Tem casa que quando uma criança nasce, quase precisa mudar a casa inteira, né? Em vez de educar a criança, olha, aí não pode mexer, aqui não pode, eles vão suspendendo as coisas da casa, quase que fica lá em cima, né? Porque às vezes é mais prático você fazer isso, mas você tem que pensar o seguinte, eu não estou procurando o mais prático, eu estou procurando o que forma o caráter do meu filho, né? O que ajuda ele e prepara-o para a vida, para relacionamento com Deus, o relacionamento que ele vai ter na vida dele, né? Então é muito importante isso, que a mensagem visual bata, porque a ingenuidade mais a verdade leva à maturidade. A ingenuidade mais a mentira leva ao cinismo. É muito perigoso trabalhar isso assim, porque nós precisamos passar para os filhos essas verdades, educá-los é importante, mas nós cristãos não devemos só conformar com a educação dos filhos, nós temos que pastorear o coração do nosso filho. E eu queria recomendar para quem não leu ainda, um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. E se você quiser, você pode até entrar no Google, na editora Fiel, e você pode comprar esse curso em DVD, né? Deve custar 25, 30 reais. Eu participei desse curso o dia que ele deu, é muito bom. Ele mostra a diferença de você só preocupar em educar, é só uma função comportamental, é importante, mas não é só isso. Você tem que pregar o evangelho para o seu filho, pastorear o coração do seu filho desde pequeno, né? Então o seu filho tem que ver a importância que Deus é na sua vida. Isso vai marcar a vida dele profundamente, vai marcar bastante a vida dele lá. Outro princípio importante, versículo 7 mostra aqui para nós, diz assim: depois que isso tem que estar no coração do pai, o pai tem que ser modelo, exemplo, né? O versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar-se. É um relacionamento natural, né? É a oportunidade que você tem de conviver com seus filhos. Enquanto são pequenos, você pode formar o caráter deles, dedicar tempo para isso, né? Aproveitar as oportunidades. Eu sei que o pai tem que trabalhar, né? Desde que o trabalho não vire uma obsessão, que não tem tempo para mais nada, né? Nós cristãos temos que muitas vezes fazer uma opção
por uma vida mais simples, para ter tempo para Deus e ter tempo para a família, né? Tem muita gente correndo atrás de ter, possuir, quando vê o casamento arrebentou, os filhos estão perdidos, o que adiantou você ter tanta coisa, né? Então você tem que dedicar tempo para o seu filho. Nós poderíamos dizer assim: ensine seu filho a ser homem, ensine sua filha a ser mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque o sexo é biológico, mas a masculinidade, a feminilidade é adquirida, né? Eu costumo dizer assim que de primeiro, no meu tempo, eu participo de 2 mundos, né? Pela minha idade eu vivi num mundo que a família era importante. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Meu pai tinha 9 filhos, só isso é uma loucura para os jovens de hoje, né? Chegava às vezes 5h30, 6 horas, quando ele não viajava, ele estava em casa. Ele ia sair com a gente, ele levava a gente na estação para ver o trem chegar lá em Minas, uma cidade pequenininha, né? A gente ia jogar bola, às vezes ele quebrava o pau, ele entrava no meio para apaziguar a situação. Era um pai presente, né? Era um pai presente. E aquilo marca a vida da gente. Então você precisa ter tempo para o seu filho, porque se você não tiver, alguém vai ter tempo para ele. Alguém vai ter tempo para ele. E depois a gente faz assim, às vezes a gente não cuida da criança até os 12, 13 anos, que é a idade de formar o caráter da criança, a gente não tem tempo. O Deus desse mundo é o dinheiro. Então, por causa de dinheiro, para ter uma casa melhor, um carro melhor ou coisa a mais, nós vamos quebrando princípios, não temos tempo para o filho. Aí depois, na adolescência, quando a criança começa a apresentar problema sério, a gente quer achar um pastor que faz uma oração e ele vira um anjo de uma hora para outra, né? Não existe isso, não existe isso. Deus está confiando a você a coisa mais importante com o pai, de uma maneira mais especial com a mãe, é ser esposa e mãe, é preparar o caráter de um filho. Isso para o mundo hoje é perder tempo. Você pode pagar uma babá, você pode pôr num prezinho, né? Mas esse não é o princípio de Deus. É interessante, irmãos, que aquele livro que Mikhail Gorbachev escreveu, aquele dissidente lá do comunismo, que escreveu a Perestroika, né, que é uma reestruturação da Rússia. Num dos capítulos ele dedica e ele é ateu aquele homem. Ele diz assim: se nós quisermos reestruturar a Rússia, porque nas guerras que a Rússia participou, morreram muitos homens, e para que as indústrias não parassem, eles tiraram as mulheres de casa para trabalhar, e as crianças ficaram sem referencial de família. E ele diz assim: se nós quisermos reestruturar a Rússia, nós temos que começar pela família, e na família colocando a mãe dentro de casa. Um homem ateu falando isso, né? E foi porque hoje a Rússia, naquela época, o país tinha o mais alto índice de mulheres alcoólatras e crianças sem referenciais nenhum de família. E nós cristãos muitas vezes estamos sendo enganados por esse sistema. Nós estamos achando que o importante é dar um tênis caro para o filho, uma roupa de marca, né? Para isso nós temos que trabalhar. E nós estamos perdendo os verdadeiros valores. O trabalho não é um fim, o trabalho é um meio, né? Nós podemos fazer uma opção, não tem problema. O mundo está juntando de pá carregadeira, eu vou de colherzinha de chá, mas eu quero ter tempo para Deus, eu quero ter tempo para minha esposa, eu quero ter tempo para meus filhos, eu quero ter tempo para minha família, né? Porque depois... Eu sei que a graça de Deus está disponível em qualquer situação, mas vão ter sequelas, vão ter um retorno dolorido que poderia ter sido evitado, né? Então ele fala aqui, versículo 7, para nós instruir, educar seu filho. Você tem que, seu filho tem que ver que Deus é importante para você. Eu perguntaria, quem que lê a Bíblia para o filho de noite? É o pai ou a mãe? Os homens se omitiram da vida cristã, né? Há uma omissão masculina. E a criança vai crescendo achando que cristianismo ou religião é coisa de mulher, que o homem não preocupa com isso, né? Então os pais têm que orar com os filhos à noite, conversar com os filhos,
Começar a passar para eles, na linguagem deles, o porquê que Jesus veio, o que representa a cruz de Cristo, numa linguagem infantil. Vai evangelizando seu filho. Ele deve ser o seu primeiro discípulo. Antes de você pensar em evangelizar o bairro, a China, a África, comece dentro da sua casa. Comece dentro da sua casa a evangelizar seu filho, a prepará-lo para Deus, para amanhã ele ser um homem de Deus na vida, né? Então nós falamos que hoje, infelizmente, você precisa ensinar seu filho a ser homem, porque nós estamos vivendo uma sociedade que está pregando e vivendo a inversão da sexualidade. Eles acham que nós, que somos heterossexuais, que somos doentes, somos homofóbicos, né? Então você precisa preparar seu filho. Ele está indo à escola, ele está ouvindo. Eu estou vendo lá os meus netos, a luta dos meus filhos com os netos. Às vezes tem que tirar de uma escola, tentar outra. Porque na escola, hoje, todo o sistema é contrário a tudo isso. E eles vão desde pequenininho começar a ver modelos errados ali. Agora, se a família aproveitar o ambiente da casa, ela marca profundamente a vida do filho. Prepara ele para enfrentar lá fora depois. Agora é uma loucura você pegar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e colocar lá fora para ser educado por pessoas que não têm temor de Deus, que não têm princípio de Deus. É uma loucura que nós cometemos isso. Então, nós dissemos, ensine seu filho a ser homem, ensine sua filha a ser mulher. Porque eu nunca tive dúvida na minha casa o que era ser um homem, e nem minhas irmãs tiveram do que era ser uma mulher. A vida do meu pai passava essa visão, essa mensagem, e a maneira da minha mãe passava essa mensagem para minhas irmãs. O que é ser uma mulher, o que é preparar para ser uma esposa e mãe, né? Agora, dentro do mundo que nós vivemos hoje, isso é loucura. É loucura. Mas nós precisamos crer no que realmente Jesus ensinou, não é? A própria Bíblia, em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança o caminho que deve seguir, que depois de grande não se desviará dele. Irmãos, isso aí, esse versículo não está falando de salvação. Isso não é uma promessa que seu filho, se você educar, ele vai ter que ter a experiência dele com Deus. Isso aí é chamado de truísmo. O truísmo é uma verdade que não precisa de comprovação. Aqui está falando mais na área de educação comportamental. Se você educar seu filho para conviver em sociedade, ele não vai desviar disso depois. Agora, se ele for educado de uma maneira errada, ele vai ter seríssimos problemas depois na vida dele, né? Então esse texto fala justamente disso. E também, outra coisa que a Bíblia fala a respeito dos filhos: discipline seu filho. Disciplinar, quando a gente fala de disciplina, sempre vem na cabeça a correção com a vara, mas isso é a última coisa. A palavra disciplina, no original, tem o mesmo sentido de discipular. Você tem que discipular seu filho, você tem que conversar com ele, né? Você tem que pôr limites, você tem que explicar o porquê das coisas. Dependendo da idade, é interessante, quando a criança é pequena, às vezes a mãe pega e conversa com ele, o pai, a criança não está entendendo nada, tem 6 meses, 8 meses, você conversa, quando ele está na idade dos porquês, você fala: filho, dá um tempo, chega para lá, o pai está cansado, né? Eu lembro de uma vez que eu li uma história que eu achei interessante, a mãe reclamando dessa idade da criança, adolescente, né? E ela falou que quando ele era pequenininho, eu conversava com ele, dava vontade de engolir. Ela falou: hoje eu fico pensando, por que eu não engoli aquele dia? Porque realmente, se você não educar a criança, Deus é que colocou no coração dela essas perguntas, essas indagações. É uma oportunidade para você preparar seu filho. Pai, por quê? Se ele perguntar para você assim: papai, por que a gente vai à igreja? O que você fala para ele? Você corre o risco de passar uma visão errada de culto. Você vai dizer assim: filho, nós vamos lá para Papai do Céu abençoar, papai ter saúde, para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Mas não é esse o conceito da Bíblia. A Bíblia, se você ler lá, aqui mesmo em Deuteronômio, em Êxodo, fala que quando vossos filhos perguntar que culto é esse,
É para você falar, filho, olha, você não era nascido, mas nós éramos escravos no Egito, não tínhamos chance nenhuma de sair de lá. Foi a misericórdia de Deus que tirou, por isso nós estamos aqui celebrando a Deus. Você começa a passar um conceito certo de culto para o seu filho, que culto não é uma ação humana para provocar uma reação em Deus. Culto é uma resposta humana de gratidão por uma ação primeira de Deus na vida. Você tem que falar para o seu filho, filho, você não lembra, você não era nem nascido, mas o papai, se não fosse a graça de Deus, o papai estava perdido no mundo hoje. Não sei nem se eu estaria com a mamãe casado. Se hoje você tem um lar, que nós ainda temos problemas, lutas, estamos aprendendo, mas é por causa da graça de Deus, filho. Foi Deus que me salvou um dia, por isso que nós vamos celebrar esse Deus. Você está passando uma visão correta de Deus para o seu filho. Senão você está passando uma religião comercial, toma lá e me dá cá, né? Vamos lá para Deus abençoar, para dar certo isso, para dar certo aquilo, né? Você tem que conversar. A criança faz muitas perguntas. Aproveite as perguntas da criança, né? Explique na altura dela. Nunca fique aquém do que ela perguntou e nunca vá além do que ela perguntou. Pergunte daquela faixa que ela está, né? Talvez amanhã, daqui 2, 3 anos, ela vai fazer a mesma pergunta, ela tem condição de aprofundar um pouquinho mais. Irmãos, esse é o maior ministério que uns pais podem ter no mundo. É preparar o caráter dos nossos filhos, prepará-los para Deus. Esse é o maior ministério. Mais do que você, se você puder dar um tênis bom, não tem nada de errado, mas se você está quebrando princípios para poder ter essa roupa, esse carro, você está invertendo os valores, né? Você está trocando o espiritual pelo material. Isso é loucura que nós cometemos, né? Então é muito importante entender isso. Discipline o seu filho, converse com ele, repita as ordens, peça de volta se ele entendeu, porque às vezes uma criança de 3, 4 anos, o problema é comunicação, às vezes ele não entende. Você acha que está conversando nível de adulto, às vezes você tem que explicar, falar, filho, você entendeu o que o papai falou para você? Então fala para mim, o que foi que o papai falou? Pede o retorno que você vai ver se ele entendeu realmente ou não entendeu, né? Agora, tudo isso leva tempo, e tempo é uma questão de preferência. Se você acha que compensa investir no seu filho, você vai ter tempo para ele. Se você acha que filho é um atrapalho, que qualquer um pode cuidar, você vai ter muitos problemas com seu filho depois, né? Então, esses são os princípios básicos. E terminando, eu diria, irmãos, sem querer ocupar muito o tempo mais, ore por ele e com ele. Ore pelo seu filho diariamente. Peça a graça, a misericórdia de Deus na vida dele. E ore com ele. Ele precisa ver que o pai o ama, e o pai está colocando a ele diante de Deus. Isso é muito importante para a vida do seu filho. Amém?